A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Salmos com Amor, baseado nos Salmos da Bíblia, com Cristina Salgado. Olá, tudo bem com vocês? A nossa reflexão de hoje será com o Salmo 10. Já vivenciaram a experiência de ser perseguido por alguém que, de certa forma, se acha na condição de superioridade ou ascendência, de forma constante e progressiva e não entender o porquê, nem saber o que fazer? No ambiente escolar ou acadêmico, aquele professor que exige de você qualidades e resultados que não exige dos demais, ou ainda te trata de forma grosseira, indelicada, totalmente diferente dos outros alunos em sua sala de aula. No trabalho, a perseguição de um superior ou um colega, que transforma a relação profissional em um verdadeiro martírio, uma vez que não importa o que você faça, ele nunca está satisfeito e, de forma sutil, faz tudo para desestabilizar você. Na vizinhança, a presença daquele vizinho que não colabora em absolutamente nada para que o convívio em comunidade seja pacífico e que, se aproveitando de algum artifício como força, vantagem ou condição que ele tenha, possa tornar a convivência uma verdadeira experiência de estar no inferno. Eu tive experiências em cada um dos exemplos citados. Chamamos isso hoje em dia de assédio moral. De qualquer forma, ainda que para cada uma dessas situações hoje tenhamos o amparo e o auxílio legal, nem sempre estamos dispostos a resolver esses confrontos de forma imediata, utilizando esses dispositivos. E muitas vezes, a nossa primeira providência é nos dirigirmos ao alto, através de nossas preces, para que essas questões tenham um fim o mais rápido possível. Na demora das soluções, nos questionamos aonde está Deus, que não nos ouve ou vê o que estamos sofrendo. Acreditem, se vocês não viveram situações como essas, posso garantir que o nível de pressão psicológica é intenso e grave. E muitas vezes eu perguntava, aonde está você, meu Deus, que não me socorre? E claro, é sempre importante lembrar que quando for percebido que as situações em questão podem tender a consequências mais graves, devem ser tratadas da melhor e eficaz forma, a fim de que não tenham desfechos desastrosos. Mas do ponto de vista daquilo que precisamos provar e ou expiar em nossas vidas, sabemos também que nada nos acontece sem motivo. Temos necessidade de vivenciar algumas experiências e aprendermos com elas. Jesus nos disse que os escândalos são necessários, mas ai daquele por quem esses escândalos venham. E o que é o escândalo? Podemos entender o escândalo como algo que fazemos e acabamos desequilibrando a harmonia íntima. Se ainda vivenciamos escândalos, é porque ainda se faz necessário termos lições para que não permaneçamos no mal. Isso se dá no aspecto íntimo da nossa vida, como também na sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos no capítulo 8 a seguinte explicação. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Na questão 638 do Livro dos Espíritos temos: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração na lei de Deus? A resposta: embora necessário, o mal não deixa de ser um mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência.
Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Considerando isso, então, podemos concluir que, embora essas situações nos sejam necessárias, Deus não está alheio a elas, e que cada um, conforme a sua necessidade, irá responder na proporção do que lhe couber, e para todo o mal o fim chegará. O que podemos fazer quando nos sentimos cercados de injustos, perversos, perseguidores? Diante da maldade, mentira e esperteza dos perversos, a quem recorrer? Pelo clamor da prece, somente a Deus. Por isso, podemos usar o Salmo 10, que canta a certeza de que Deus nunca se esquece do humilde que suplica, pedindo forças para vencer os obstáculos e a maldade que a vida, por vezes, nos apresenta. O que nos traz e o que significa o Salmo 10? Este salmo registra o lamento do salmista pelas ações dos perversos e o seu clamor para que Deus manifeste a sua justiça e a sua misericórdia. Vemos que os perversos se levantam contra os humildes para maltratá-los, mas Deus é aquele que vê todas as coisas, e ainda que perguntemos o porquê de sua ausência para o fim das nossas tribulações, Ele nunca deixa de agir com justiça e no momento certo. O salmo começa mostrando a preocupação do salmista por uma aparente ausência de Deus diante da tribulação que ele estava enfrentando. Nesse ponto, parece que ele enxergava a situação com seus próprios olhos, em vez de enxergá-la pela fé. Esse é um tipo de fraqueza que muitas vezes nos acompanha de perto e nos leva a pensar equivocadamente que Deus está distante de nós e desinteressado na situação ao nosso redor. Na sequência, temos a exposição de que o perturbava. Ele estava cercado de pessoas perversas, do tipo arrogantes, que perseguem os necessitados, que costumam se gloriar em seus próprios desejos, são apegados às coisas terrenas e duvidam de Deus. Essas pessoas chegam ao ponto de, em sua louca soberba, pensarem que não há Deus, acreditando que podem tramar qualquer coisa sem ter que se preocupar com a existência de Deus e sua justiça. Do ponto de vista humano, apesar de toda sua perversidade, os perversos parecem prosperar cada vez mais. Aqui fica claro que a pergunta que estava ocupando a mente do salmista possivelmente era: por que o perverso prospera e onde está Deus que não lhe retribui com juízo o seu mal? Esta pergunta está em Jó, no capítulo 20, versículo 2. Em seguida, prossegue mostrando o retrato do perverso como sendo uma pessoa prepotente, que não tem problema em declarar: jamais serei abalado, de geração a geração nunca me verei na adversidade. Esse tipo de declaração é esperado de pessoas em cujas bocas impera a maldição, o engano, a opressão, o insulto e a iniquidade. E mais, essas pessoas são perigosas como feras selvagens que armam emboscadas contra os indefesos. Elas fazem tudo isso na ilusão de que a justiça de Deus nunca lhes alcançará. O salmista clama por sua assistência e sabe que, ao final de tudo, a justiça divina prevalecerá porque Deus é bom o tempo todo e sempre está próximo a nós. Por sua vez, nós devemos aprender a ser pacientes, sabendo esperar e alcançar a nossa vitória. Para fortalecer a nossa confiança, vamos ouvir o texto Esperar e Alcançar, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada. O ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável.
Esperança não é inação. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Agora então, vamos ouvir o Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? O orgulho do perverso se acende contra o humilde, mas que seja apanhado nas intrigas que planejou. Por que o perverso se orgulha da ambição da sua alma e o homem ambicioso blasfema contra o Senhor? Pela altivez do seu rosto, o perverso não busca a Deus. Todas as suas reflexões sugerem que não há Deus. Teus projetos estão bem firmes o tempo todo, e bem alto surge tua justiça diante dele. Todos os adversários são por ele desprezados. Diz em seu coração: jamais serei abalado. De geração a geração, nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de enganos e fraudes. Sua língua esconde maldade e opressão. Ele fica de emboscada nos caminhos, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o humilde. Fica de tocaia como leão no seu esconderijo, arma ciladas para prejudicar o humilde, rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se e com toda a força prejudica quem vive na humildade. Diz em seu coração: Deus esqueceu-me, escondeu-se para sempre e não vê nada. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Porque o perverso rejeitou a ti, dizendo no coração: Tu não me questionas? Tu lhe vês a maldade e a raiva, e o observas para lançar sobre ele a sua mão. Na dificuldade, o humilde se abandona confiante em ti, e tu és a segurança do solitário. Quebra o braço do perverso e do malvado, e se o perverso te procura, não irá te encontrar. O Senhor é rei para sempre e eternamente, da sua terra perecerão os infiéis. Senhor, ouve os desejos dos mansos, restaura os seus corações e ouve os seus clamores, fazendo justiça ao solitário e ao oprimido, a fim de que nenhum homem da terra volte a semear violência. Amém. Com essa belíssima reflexão, te convidamos para estar conosco na próxima semana, com mais um Salmo com Amor. Até lá!